Você já se perguntou qual é o limite da liberdade de expressão? Será que esse funk, só surubinha de leve, ele é apenas uma manifestação artística dentro dos limites da liberdade de expressão? Ou ele configura o crime de apologia? Aliás, o que é o crime de apologia? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Diretas de Direito, o primeiro aqui do ano de 2018, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da liberdade de expressão, usando aí como exemplo esse caso que nós tivemos bem recentemente da música Só Surubinha de Leve. Surubinha, que não é tão leve, é o nosso ordenamento jurídico. A gente tem tanta lei e muitas vezes a gente não sabe o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. E essa grande quantidade de leis, essa grande quantidade de conceitos, elas às vezes acabam atrapalhando, elas às vezes acabam confundindo a cabeça das pessoas, e muitos conceitos que são importantíssimos, por exemplo, como é o caso da liberdade de expressão, eles acabam girando em torno de alguns conceitos ou de alguns mitos que às vezes não correspondem à realidade, não correspondem à lei, não correspondem ao direito brasileiro. Alguns exemplos, por exemplo, a gente vê aí a questão do pedágio. Tem muita gente que fala, o pedágio ele fere o direito constitucional de ir e vir. Eu não vou falar sobre esse assunto hoje, mas assim, a princípio eu posso começar só dizendo que a própria Constituição ela prevê a legalidade dos pedágios, tá? E volta e meia a gente tem outros mitos e outras coisas que surgem, como é a questão, por exemplo, da intervenção militar constitucional, que eu já falei, vou deixar o link aqui para baixo para vocês darem uma conferida, quem não viu ainda. E um desses assuntos que acaba sendo muito polêmico é a questão da liberdade de expressão, que muitas pessoas às vezes elas destilam um conteúdo, um discurso de ódio e eles querem se defender ou querem justificar o seu discurso usando o quê? A questão da liberdade de expressão. A primeira coisa que a gente pode falar é que a liberdade de expressão ela não é absoluta. Ponto. Ela não é absoluta e é a própria Constituição que já delimita isso. Nós temos lá no artigo 5º da nossa Constituição diversos direitos e garantias. Inclusive está lá o direito à liberdade de expressão. No 4º inciso desse artigo 5º, você já tem lá a letra da Constituição dizendo que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, pera lá, já não é assim uma liberdade de expressão plena. Você tem que assumir a autoria daquilo que você fala. Tanto que já no inciso 5º, logo depois desse 4º, é o quê? É assegurado o direito de resposta sem prejuízo de eventuais indenizações à pessoa que foi ofendida por alguém. No inciso 9 também é dito que é livre a manifestação de pensamento científico, artístico, sendo proibida a censura prévia. E logo no inciso 10 é dito o quê? Que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo cabível o quê? Indenização no caso em que você ferir a honra ou a imagem dessas pessoas. Então, só com a leitura desses primeiros incisos ali do artigo 5º, você já consegue ver que, embora nós tenhamos o direito de liberdade de expressão, o direito de liberdade de expressão ele não é absoluto. A própria Constituição já começa a falar, não pode ser anônimo, se você machucar você vai ter que pagar, se você ofender você vai ter que indenizar e por aí vai. Mais adiante na própria Constituição já é dito que existe também o crime de racismo, que o racismo é um crime inafiançável e tal, que inclusive já foi até objeto de um vídeo, né, que a gente diferencia a injúria racial do racismo, né, vou deixar linkado aqui embaixo também. E a própria Constituição ela delega o quê? A competência para a União legislar matéria criminal. Então a própria Constituição ela autoriza o Congresso a criar um Código Penal, criar leis penais que vão punir as pessoas. E nessas leis penais você vai ter lá crimes, por exemplo, como homicídio, como roubo e diversos crimes que você pode cometer somente com o uso da palavra, somente se comunicando. Eu não seria capaz de citar todos os crimes que a gente pode cometer só com o uso da palavra, mas, por exemplo, você pode cometer estelionato, você pode instigar ao suicídio, você pode cometer a extorsão, você pode cometer, por exemplo, os crimes específicos de injúria, calúnia, difamação. Então é uma série de crimes que você pode cometer somente com o uso da palavra. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre dois crimes específicos, que é o crime de incitação ao crime e o de apologia ao ato criminoso ou a uma pessoa criminosa. Os crimes geralmente associados à questão da incitação
principalmente o da apologia, são crimes mais sutis. A incitação até que nem tanto, mas o crime de apologia, ele é um crime mais sutil. Para a gente entrar nessa discussão, é mais fácil a gente pegar um caso prático e começar a falar exatamente dessa polêmica aí, dessa música de funk chamada Só Surubinha de Leve, e que a parte central dela se focaria numa frase. E essa frase, taca bebida, depois taca pica e abandona na rua. As pessoas acusam essa música, em tese, de fazer apologia ao crime de estupro, o estupro de vulnerável. No artigo 217-A do Código Penal, ele prevê que é crime você ter relações sexuais com um menor de 14 anos. E no seu parágrafo 1º, ele aplica-se o mesmo entendimento, a mesma pena, àqueles que tenham relações sexuais com uma pessoa que por algum motivo estejam impedidas de manifestar sua vontade ou que tenham o seu discernimento afetado. É o clássico caso de você embebedar alguém, a pessoa perder a consciência, ficar totalmente fora da casinha e você lá e ter relações sexuais com ela. Inclusive isso já até foi objeto uma vez de investigação no Big Brother Brasil, né? Teve uma situação parecida com essa. Então as pessoas acusam a música de fazer apologia ao crime de estupro de vulnerável exatamente por causa daquela frase. Algumas pessoas dizem que seria incitação. O crime de incitação é previsto no artigo 286 do Código Penal e fala simplesmente isso: incitar publicamente alguém a cometer um crime. Incitar é você provocar diretamente, é você excitar alguém a fazer alguma coisa. Então, incitar alguém a cometer um crime é uma conduta bem clara. É você chegar lá pro cara e falar, pô, vai lá, mata o cara, vamos lá, vai lá, rouba lá o negócio. É você incitar alguém, é você provocar alguém a cometer um crime. E a apologia, que vem logo no artigo seguinte, né, o 287, é o quê? É fazer apologia sobre ato criminoso ou sobre um criminoso em si, sobre a pessoa do criminoso. E o que é fazer apologia? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o Aurélio e, assim, o Aurélio conseguiu complicar as coisas. Segundo o Aurélio, apologia é um discurso encomiástico, é uma defesa laudatória. Ainda bem que existem outros dicionários, né? Então vamos para o dicionário Ruais, né, que diz que a apologia é uma defesa apaixonada de uma ideia, ou de uma ideologia, ou de uma pessoa, ou também um discurso em que você defende alguma coisa. Então, acho que agora ficou um pouquinho mais claro. Você fazer apologia é você fazer uma defesa de algo, você não está incitando diretamente, mas esse discurso de defesa, ele pode incitar indiretamente. E não adianta ser uma apologia, tem que ser uma apologia a uma conduta criminosa. Primeira coisa é que a música, né, faz uma apologia, aliás, faz uma apologia a um estilo de vida. Ela é uma letra polêmica, ela é uma letra, para mim, de mau gosto. Detestei a música, eu detesto funk, não gostei do conteúdo, achei ofensivo, achei extremamente de mau gosto e pensei, pô, vou fazer um vídeo para mostrar para as pessoas o que é uma apologia ao crime. Por quê? E vamos com calma porque tem plot twist. A parte polêmica da música é taca bebida, depois taca pica e abandona na rua. As primeiras pessoas que fizeram a acusação de que a música faria apologia exatamente ao crime de o quê? De estupro de vulnerável. Eles entendem que a frase taca bebida e depois taca pica seria uma defesa, ou seria uma apologia a pessoa embebedar a outra para conseguir ter relações sexuais. Então essas pessoas viram nessa frase uma apologia ao crime de estupro. Se você concorda que essa parte da música ela faz uma apologia ao crime de estupro de vulnerável, você vai fechar com uma grande parte das pessoas que acreditam que ali sim, ali você não tem uma liberdade de expressão, você ultrapassou a liberdade de expressão e cometeu o crime de apologia, você fez apologia ao crime de estupro. Outras pessoas, aí entra a maior parte dos especialistas, dos advogados, que foram ouvidos em diversas matérias, inclusive eu vou deixar linkado aqui diversas matérias que eu procurei, que eu li, entrevistas de alguns advogados e tal. Eles dizem que, basicamente, para você ter o crime de apologia, você teria que fazer um discurso mais claro daquilo que seria um crime. Você teria que fazer uma defesa mais clara, mais específica, que não deixasse dúvida de que você está falando de uma conduta criminosa. Então, por exemplo, taca a bebida, depois taca a pica. Talvez seja uma metáfora, claro, de muito mau gosto, mas, poxa,
Quem que nunca, né, começou um encontro com uma taça de vinho, uma cerveja, uma tequila e acabou no quarto de motel? Né? Então, necessariamente, você tacar a bebida não significa que você vai embebedar aquela pessoa a ponto daquela pessoa perder a consciência e a capacidade de consentir ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que taca a bebida seja só uma metáfora, tipo, vamos beber um monte, depois vamos, né, cair na suruba. Então, a gente não sabe. E exatamente por não saber, por não ter uma certeza absoluta do que ele está querendo dizer, você não poderia condená-lo ou não poderia, né, tipificá-lo ou colocá-lo numa categoria de apologia criminosa. É uma narrativa, é uma música de narrativa. E é complicado você condenar alguém por uma narrativa. Por mais que a música possa parecer que está cantando em primeira, em segunda pessoa, ela pode ser só uma história, você não sabe. A mesma coisa, claro, porque eu estou forçando muito a barra, mas é a mesma coisa, por exemplo, de você pegar, sei lá, o Faroeste Caboclo, que é uma obra-prima do Renato Russo, né, da Legião Urbana, e falar, poxa, a música faz apologia ao crime de tráfico, né? O João de Santo Cristo começou a sua plantação, faz apologia ao crime de homicídio, porque ele matou uma pessoa, ele, né, se vingou e tal. Então, é uma série de coisas que você não vai entender como apologia, porque você vai ver que é o quê? Que é uma narrativa. Se eu fizer um filme, por exemplo, sobre um psicopata que sente prazer em matar as pessoas, abordando exatamente a questão desse prazer que ele sente, muitas pessoas poderiam entender, poxa, isso aí é uma apologia ao crime de homicídio, de tortura e outras coisas. Então a questão da liberdade de expressão, ainda mais no meio artístico, ela acaba se confundindo de tal forma que é muito difícil você achar a fronteira de onde termina sua liberdade de expressão e sua liberdade artística e onde começa a faixa criminosa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um gráfico aqui, um degradê, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aqui vocês estão vendo essa imagem aqui embaixo, você tem um lado que é preto, que equivale toda a liberdade de expressão, e você tem uma área branca que é o discurso de ódio, o discurso racista ou o discurso que faça apologia a crimes. O conteúdo do discurso que está aqui na área branca é criminosa. O conteúdo que está aqui na área preta não é criminosa, está dentro da liberdade de expressão. Agora vocês conseguem ver essa fronteira degradê? Qual é o momento, em qual das tonalidades de cinza que você vai dizer que acaba a liberdade de expressão e começa o crime? É uma área subjetiva, é uma área muito subjetiva. E qual seria a minha opinião, o meu parecer sobre essa música em si? Eu fico com as pessoas que acham que é apologia, eu fico com as pessoas que acham que não é. Quando eu comecei esse vídeo, eu tinha quase certeza de que eu faria o vídeo dizendo que a música sim é uma apologia, porque a primeira coisa que eu vi, a primeira coisa que eu visualizei também foi taca a bebida, depois taca a pica, seria você embebedar a pessoa para ela perder a consciência e depois você abusar dela. Mas lendo, estudando, dando uma olhada melhor na letra da lei, no que ela pede claramente que seja considerado crime, ouvindo a opinião de diversos advogados, lendo os artigos deles, eu acabei o quê? Me dobrando ao direito. Eu acho a música horrível, eu acho a música péssima, eu até assim não sou uma pessoa muito evoluída, então eu até fiquei feliz assim quando tiraram ela do Spotify e de outras plataformas de streaming e tal, mas o que é a minha vontade, o que é a minha moral diante do direito? Nós temos um jurista chamado Lênio Streck que ele faz umas colunas excelentes e essa semana até ele publicou uma coluna muito boa sobre isso. Ainda bem que é o direito que decide, que julga as coisas. E não é a moral, não é a política e não é a religião. Tá? O direito, ele não se confunde com a moral. E esse caso, ele acaba sendo muito parecido com aquela questão que eu também fiz um vídeo aqui do cara do museu, lá do peladão do museu, que naquela ocasião eu também comentei e até trouxe toda a legislação específica sobre questão de indicação de idade e tudo mais. Vocês podem conferir o vídeo ficou bem legal, bem completo. Aquela ocasião também, poxa, é de mau gosto, eu não levaria uma filha minha, mas não é crime. E aqui também. Então não vai ser o meu querer, ou o que eu acho que é ruim, que é péssimo, que é imoral, que vai poder condenar alguém a um crime que vai inclusive cercear a sua liberdade. Então, tem pessoas que continuam insistindo, que acham que tem. Eu acredito que exatamente por deixar uma margem à dúvida e por ser uma narrativa artística, por ser uma música, eu vou ter que me dobrar ao direito e principalmente ao benefício da dúvida,
pro réu. Eu diria que essa música, naquela faixa, ela tá bem naquela parte cinza mais clara, ali quase chegando na parte criminosa. E embora ela não seja crime, isso não significa que não existam outras que tenham sido condenadas por apologia. Sim, já teve várias músicas condenadas por apologia, por incitação e discursos, ou o que as pessoas falaram às vezes em televisão e tal. Tem vários casos, se eu puder eu vou deixar linkado alguns aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E é preciso o quê? É preciso ter cuidado com o que você fala. As palavras, elas podem sim cometer um crime, assim como suas mãos podem cometer um crime, suas palavras também podem configurar um crime. Então, tenha sempre bom senso, leia, estude, tá na dúvida, tem aquele velho ditado que em boca fechada não entra mosca, e é mais ou menos isso, né? E é esse o recadinho do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, não é um vídeo muito complexo, é um vídeo bem até superficial de conteúdo, a gente abordou rapidamente esses temas. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Se você gostou desse vídeo ou gostou de outros, compartilhe, e a gente se vê em breve.